Logo aprendi que Tommy não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha de dar aulas de yoga, Tommy puxava-a para um canto e cochichava algo. Eu observava isso em silêncio. Então eu vi o rosto da minha mãe ficar pálido e depois assentia com a cabeça, cochichando de volta outra coisa. Então Tommy se virava, com aquele sorriso emplastado em seu rosto, subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para nossos amigos. Fora de casa, Tommy não fazia parte das nossas vidas. Não sei porquê, mas nós obedecemos essa ordem. Outra coisa que notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa conosco, mas nunca participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele nunca sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. De noite, ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como ser uma pessoa boa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá, assentindo com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piadas com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisam. Falou que era por isso que estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com eles se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com certa situação. Foi assim por um mês, e foi aí que minha mãe surtou. Agosto de 1989. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho e eu estava sentado na mesa da cozinha fazendo minhas tarefas escolares. Minha mãe estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando a dança que faria em uma apresentação no colégio. Ela ia ser uma bailarina e tinha 3 semanas para aprender algumas piruetas simples e outros rodopios. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar. Era novinha demais e seu nervosismo estava a fazendo errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá assistindo-a praticar quando levantou de repente e foi para trás da minha irmã, colocando as mãos delicadamente em seus ombros. "Deixe-me ajudá-la, querida", murmurou, sua voz carregando uma nota de felicidade. Minha mãe virou-se do fogão para olhar a sala e pude perceber que estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tommy nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobria o corpo de Stephanie com o dele. Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o da minha irmã. "Tommy, deixe ela aprender sozinha", minha mãe disse, sua voz tremendo. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar minha irmã. Pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar de roupas depois de um dia cheio no trabalho. Tommy estava ajudando minha irmã e pela primeira vez ela conseguiu fazer a pirueta, seus pezinhos girando enquanto acompanhava o movimento perfeito de círculo. Tommy bateu palmas, depois se curvou e deu um beijo na bochecha de Stephanie. "Boa menina." "Não faça isso." Minha mãe guinchou, derrubando a colher no chão, seu rosto completamente desprovido de sangue. Dei um pulo na minha cadeira e engoli a seco. Não entendi por que minha mãe estava tão brava, ele só queria ajudar. Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com um novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil, um aviso gentil que ficava sempre na boca do meu estômago. Tommy se levantou. "Ih. Meu pai estava de pé, no pé da escada, congelado, sem saber o que fazer. "Megan, o que houve?" perguntou. Os olhos da minha mãe não saíram de Tommy. "Spence, eu não aguento mais. Não posso continuar fingindo que isso está certo. Nós sabemos o que esse monstro é. Nós sabemos o que ele fez com nossa cidade anos atrás. Eu quero fora dessa casa." Os olhos do meu pai quase saltaram da cara, pânico em sua expressão. "Megan." Ele lambeu os lábios, olhando para nós e para ela, para nós e para ela. "Não seja grosseira. Tommy tem nos ajudado muito." Minha mãe rangeu os dentes.
Para. Para de fingir que você o quer aqui. Eu não posso assistir isso acontecer. Eu quero ele fora daqui. Vagarosamente, Tommy andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela, seus olhos azuis perfeitos brilhando como duas luas de cristal. Sua voz era como seda congelada. Megan, você poderia vir até o porão comigo? Preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para meu pai. Spence, faça alguma coisa. Meu pai levantou as mãos como quem disse que não podia fazer nada. Eu podia perceber que estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, lábios tremendo, olhos cheios d'água. Senti uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan, só uma palavrinha. Vai se fuder. Minha mãe quase cuspiu essas palavras. Eu perdi o ar. Nunca tinha ouvido minha mãe falar um palavrão e isso me deixou cheio de medo. De repente, Tommy segurou minha mãe pela nuca, o sorriso nunca saindo do seu rosto, e puxou-a em direção da porta do porão. Spence, faça-o parar, me ajuda! Minha mãe gritou, tentando tirar a mão de Tommy de sua nuca, mas sem sucesso. Tommy lançou um olhar para meu pai que o deixou congelado. Eu sinto muito, Megan. Nós temos que fazer o que ele manda. Quase chorou. Stephanie chorava muito agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me senti enjoado enquanto olhava Tommy abrir a porta e arrastar minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com um estrondo. Tudo ficou silencioso por alguns minutos, até que os gritos começaram. Nunca tinha ouvido minha mãe gritar antes e aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um dos seus braços, e depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá sentados por horas. Nenhum de nós proferiu uma palavra sequer. Minha mãe continuou a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão se abrir. Hoje a mamãe vai dormir no porão, Tommy disse.